louvor a Ele, a celebração a Jesus. Eu creio que você, como eu, está muito feliz porque o domingo chegou. Domingo esperado. Eu sempre desenvolvo uma grande expectativa para o domingo. O domingo, um dia separado para a celebração. E nesse domingo ainda muito especial, o domingo de Santa Ceia. E eu creio que vocês estão no melhor lugar que vocês poderiam estar no domingo pela manhã. Um lugar que ama Deus, conecta pessoas e compartilha a fé. Se você crê, diga amém. E mais uma vez, se você quiser e puder, celebre o Senhor com as tuas palmas, agradecendo a Ele por essa oportunidade, por essa escolha de estar nesse ambiente, nesta casa. Amém. Eu quero ler um texto que Paulo escreve aqueles crentes que estavam em Corinto. A primeira carta, o capítulo é o 11, e os versículos serão do 23 ao 26. E o tema da mensagem desta manhã é mesa, um lugar plural. Diz assim o texto, Paulo dizendo: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Diga com coragem e com força: até que Ele venha. Mais uma vez, até que Ele venha. Agora diga assim: Deus tem uma nova história. Mais uma vez, Deus tem uma nova história. E Ele começa hoje sobre a tua vida, essa nova história. Senhor, muito obrigado por esse tempo na tua presença. Muito obrigado por esse memorial que nos vem à lembrança do teu amor incondicional. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos incluiu e para nós é de graça em um plano perfeito da salvação, da morada celestial. Que esta manhã venha marcar a vida de cada pessoa, porque ela vai sair daqui diferente de como ela entrou. Ela vai entender que a mesa, ela é plural. A mesa é para todos. E que ela possa tomar parte da sua porção nesta mesa que já está posta. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Que prazer é poder nesta manhã compartilhar com vocês esta mesa incrível, a mesa da Santa Ceia. E não tem como eu não trazer a lembrança do que nós vivemos na quarta-feira, que é o culto de Santifica-nos, que é a antessala de tudo que nós iremos viver nesta manhã. Então, no Santifica-nos, de uma forma muito clara, nós falamos a respeito da mesa, lugar de encontro, lugar comum, lugar de refeição, um lugar de partilha, um lugar de amar a Deus, de conectar pessoas e de compartilhar a fé. Então a mesa, a gente conecta, a gente ama, a gente compartilha. Diga assim comigo: mesa é um lugar plural. E a mesa é um lugar então de encontro de pessoas que acontecem revelações. Quantas revelações aconteceram em uma mesa? Um novo contrato, uma nova empresa, o aviso da gestação. Quantos encontros na mesa aconteceram grandes revelações. Aí falamos que Paulo na mesa então revela algo que ele havia recebido do Senhor. Foi o texto que nós demos, o início do texto que nós lemos.
E falamos também de pessoas que estão sentadas na mesa errada. Pessoas então que sentam na mesa dos escarnecedores, que é a mesa daquele que ridiculariza os outros, censura os outros, falam pouco, fazem pouco caso dos outros. E essa não é a mesa do Senhor. A mesa que Ele prepara para nós é a mesa que você então senta e revela daquilo que você tem fome. Essa é a mesa que o Senhor prepara para nós. A mesa que você senta e revela daquilo que você tem fome. Ou é a mesa da revelação, do encontro, ou é a mesa do escarnecedor. Qual é a mesa que você tem sentado? E falamos também que a mesa é o lugar de perdão. Paulo então fala ali ao meio dos seus discípulos que Jesus perdoa sendo traído por Judas Iscariotes. E Jesus, na noite que foi traído então, e ele sabia que seria traído, ele chama seus discípulos, prepara uma mesa com pão quente, vinho fresco, e mostra o poder do amor, não tirando Judas da mesa. Então essa é a mesa do perdão. E quantas pessoas num diálogo, numa mesa, se reconciliam diante de muitas situações? Então naquela mesa, o Senhor Jesus, Ele amassa o diabo servindo pão quente na mesa. Perdoar por vezes é mais difícil do que o dia que você foi machucado. Porque no dia que você é machucado, aquilo dói, você sente, mas passa. Mas quando te vem a lembrança daquilo que você sofreu, a dor parece que é mais intensa. E você sofreu uma vez, mas a lembrança vem várias vezes. Então a mesa é lugar de perdão. Então nós encontramos na mesa revelação, perdão e também uma nova história. Diga comigo, uma nova história. Agora vai aliviar um pouco quando a gente fala de nova história. Diga assim: Deus tem uma nova história. Diga isso para alguém que está ao seu lado. Escolhe uma pessoa e diga: Deus tem uma nova história. Então no versículo 25 diz assim, ó: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberem em memória de mim. E esta aqui, ó, é a mesa que é posta para nós uma vez por mês. E então nessa mesa nós nos reunimos e nos vem a lembrança que tem uma nova história sendo escrita por Deus sobre as nossas vidas. Uma vez por mês é o momento que você faz uma reflexão da tua caminhada e você pede perdão, você se reconcilia com Deus. E se você pecou contra alguém, você se conserta com a pessoa. Então uma vez por mês é um momento específico, a gente para e nos vem a lembrança da nossa caminhada pecaminosa e que Jesus morreu por nós e nós recebemos pecado. E como assim então é uma vez por mês que Jesus começa a escrever uma nova história? Quando o seu celular está travado, pesado, ele não está respondendo os comandos, o que você faz com o seu celular? Você faz uma limpeza, descarta aquilo que não presta, você acaba então resetando, porque ele está pesado, não está sendo produtivo. Ó, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, o que Jesus disse. Essa nova aliança então é o reset nas nossas vidas, que faz eu e você viver uma nova história. Não sei se você está compreendendo esta mensagem nesta manhã. Da mesma forma que você reseta seu celular quando ele está pesado, sobrecarregado, lento, não está produzindo mais. A Santa Ceia então é este momento de Deus escrever uma nova história, que você para, reflete na tua vida, pede perdão e começa de novo. Nova história. E o cálice de Jesus é esta nova história em nossas vidas, porque é uma nova aliança que o Senhor Jesus fez com a gente. Não que a velha aliança, aquela que foi feita na antiguidade, ela perdeu o seu valor. É agora essa nova história que passa a ter valor. A questão é que existe
um antes e um depois em nossas vidas. E hoje a Santa Ceia Ministerial foi incrível. Quem participou da Santa Ceia, Deus revelou algo para a gente muito forte a respeito de como nós éramos quando nós ouvimos o chamado e como nós estamos vivendo hoje, depois do chamado. Trouxe um renovo para nós, um renovo para a minha vida. Eu creio que para todos que estavam participando da Santa Ceia Ministerial, esse algo novo, essa nova história, essa nova caminhada. E a questão então de um antes e um depois, até um agnóstico, um incrédulo, quem não crê em Jesus, se um dia ele for falar da história de 476, alguém vai questionar antes ou depois de Cristo. Ou seja, há um marco entre o antes e o depois. Jesus dividiu a história uma vez por todas. Jesus foi o diferencial desse antes e desse depois. Então não é a questão da velha aliança deixou de ter valor para que a nova só viesse a ter valor, mas é um diferencial, um marco, algo que marcou a vida de Jesus, a história da humanidade cristã, e algo que marcou a nossa história também, com esse antes e depois. Mesmo quem não crê em Jesus vai ver em você que existiu um antes e um depois. Quando o Evangelho é vivido por nós, quando o poder transformador nos alcança, o mundo passa a ver em nós então, ele olha para nós e vê essa diferença do antes e depois. E as pessoas, muitos olham para você e vão dizer assim: ele não perdoava, agora ele perdoa. Ele não amava assim antes, agora ele ama. Ele não era generoso assim, agora ele é. Há um antes e um depois na tua vida. E a Santa Ceia, ela marca esse timer do antes para o agora. Ela marca o tempo de como você chegou na igreja nesta manhã e de como você vai sair. Talvez você entrou se arrastando, pesado, sobrecarregado. E sabe como você vai sair nesta manhã? Decolando. Porque há sobre a tua vida espiritual algo que ninguém pode fazer, a não ser o próprio Senhor Jesus, que já fez por você naquela cruz. E a antiga aliança então está registrado em Gênesis 3, quando Adão pecou. Lembra que Adão pecou? Não, pastor, não foi Adão, foi Eva. Mas quem era o sacerdote? Era Adão. Quem Deus, quando ia no jardim, na viração, procurava? Ele procurava Eva? Ele procurava Adão. Só que Adão, quando foi procurado pelo Senhor na viração, ele tenta passar o BO para Deus, dizendo: foi a mulher que tu me deste. Isso é o que nós fazemos, é o que eu e você fazemos, ou que pessoas fazem, quando não entende que Deus é um Deus de novas histórias. Deus não é um Deus punitivo, com um martelo, com um machado, com vontade de acertar com força quando você erra. Deus não é esse Deus, que por vezes a gente cria essa imagem, que Deus está num trono com martelo, com machado, e quando ele bater, ele vai bater com força. Deus não é esse Deus. Ele tem poder e autoridade sobre as nossas vidas, de nos consertar, e se for necessário, com martelo, até com força. Mas isso não é uma prática de Deus sobre nós. Essa é a nossa vontade, quando erram com a gente, do martelo, do machado, de bater com força. Mas não é a vontade de Deus. Deus ali então, com Adão, ele estabelece uma nova aliança. Deus mata um animal, faz da pele daquele animal vestes para Adão e Eva. Olha que interessante.
Quando então Adão e Eva eles pecam, e eles percebem a sua nudez, eles se vestem, eles se cobrem com folhas de parreiras. Mas Deus então, quando conversa com Adão e Eva, ele sacrifica, ele mata um animal, tira sua pele e veste aquele animal, veste Adão e Eva com a pele daquele animal, dando vestes resistentes. Ou seja, o que nós conseguimos fazer com as nossas forças é frágil, é sensível, tem tempo de validade, como aquelas folhas tinham um prazo de validade. Ei, mas quando Deus nos reveste, quando Deus então vem sobre nós e nos perdoa, é algo resistente. É como se a pele do animal tivesse no lugar da nossa pele nos protegendo. O que nós fazemos tem tempo de validade. O que Deus faz por nós, a validade de quem determina é Ele. E ali então, naquele momento, era para zerar a conta, era o dia da expiação no tabernáculo. Então, um sacerdote, quando ele, uma vez por ano, ele entrava no santo lugar para apresentar então um sacrifício. E aquele sacrifício então, pelo povo, zerava a conta. Mas era uma vez por ano. Digo, uma vez por ano. Que era o dia da expiação, o dia do sacrifício para apagar os pecados, para zerar a conta. E durante aquele ano então a pessoa seguia a sua vida. Uma vez por ano ela ia ao templo, apresentava ali um animal para holocausto, para perdão dos seus pecados. Então uma vez por ano se zerava a conta. E a pessoa então começa uma nova história, mas ali com prazo de validade de 1 ano. Aquele que pecava menos levava uma pombinha. Imagina você como que os curiosos ficavam. Aquela galera, aquela multidão, e a pessoa apresentava então o seu sacrifício conforme o seu pecado. Eu vou usar Vivi, eu imagino a Vivi chegando com uma pombinha e apresentando como holocausto. Aí de repente o curioso, né, ele olha um boi sendo puxado pelo Júnior. Ou seja, cada um apresentava ali o seu sacrifício conforme aquilo que ele pecava. Mas tudo aquilo então tinha um prazo de validade. E algo então acontece na história. Jesus nasce de uma virgem, e a Bíblia vai chamar ele de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro sem mácula, o Cordeiro sem pecado. Que algo tinha que acontecer, algo precisaria ser escrito para aquele povo. Jesus, um sacrifício perfeito, só que agora é um sacrifício perfeito e definitivo. Porque cada um então julgava os seus pecados. Um apresentava uma pomba, outro ali levava um boi. Mas quando nós nos julgamos, nós nos tornamos infiéis. Mas Jesus, então, nesse plano de salvação, Ele é o sacrifício perfeito e definitivo. O que antes tinha data de validade, uma vez por ano, agora é para a eternidade, é definitivo. Não faz mais sentido você ficar adiando estar na mesa. A mesa é para todos, a mesa é plural. Hoje muitos deveriam estar na Santa Ceia e não estão. Adiaram. Mas a mesa ela é para todos estarem nela. E não precisa mais comprar uma pomba ou comprar um boi.
O Senhor Jesus, Ele pagou um preço que nenhum de nós conseguiríamos pagar. Então hoje o nosso acesso à mesa é pela graça de Jesus. Diga, hoje o acesso é pela graça de Jesus. E nos utensílios do templo, na antiguidade, não tinha mesa, não tinha cadeira, não tinha banqueta. A mesa ela era alta, dos 90 centímetros, talvez essa mesa, a altura dessa mesa, porque era para comer apressadamente. Então ali eles traziam correndo a pomba, e o sacerdote apresentava em holocausto, o outro animal, e é tudo muito corrido, porque o que valia era o esforço. Então eles vinham de todos os lugares para ali apresentar aquele sacrifício. Pagava-se, quem não trazia comprava o animal e apresentava ali. Então trazia a memória, a lembrança do sacrifício, do esforço. E é o que direciona a velha aliança, é o esforço, sacrifício, como rápido, apressadamente. O que fazia sentido era o esforço de cada pessoa. Na nova aliança agora com Jesus, Jesus monta uma mesa para seus discípulos agora, uma mesa baixinha, onde os discípulos sentavam em almofadas, e um encostado no outro, um do lado do outro. E esse cenário então é o cenário de descanso da nova aliança. A antiga aliança era um cenário apressado, um cenário de esforço, um cenário de sacrifício. Agora, nesta nova aliança, é a aliança da mesa do descanso. O Senhor Jesus tem para você nesta manhã uma mesa de descanso. Se a antiga era o esforço, na nova é o descanso. Diga descanso. Se na antiga era por aquilo que eu fazia, na nova é por aquilo que Ele fez. Se na antiga eu tinha que sacrificar, na nova Ele foi o sacrifício. Você consegue compreender o que Deus está falando com você nesta manhã? O que Ele preparou para você, o que Ele preparou para a minha vida. Esta mesa que escreve uma nova história. A mesa hoje é uma nova história, não depende de você, e sim do que Ele já fez por você. Aí tira a gente de qualquer desculpa esfarrapada, desculpa que só a pessoa acredita, e nos coloca numa condição de dependentes dEle. Não é mais do que a gente pode fazer, mas o que Ele fez por mim e por você. Quantos de vocês há pouco tempo atrás encontravam-se desesperado, sem esperança? E hoje em dia você é uma pessoa com esperança, com perspectiva. Quando você olha para a tua vida espiritual, mesmo ainda se arrastando, ainda há esperança. Ainda há esperança. Jesus, Ele tem uma nova história, porque Ele fez uma nova aliança e uma nova promessa sobre as nossas vidas. E eu já vou terminar. Mateus 11, 28 diz assim, ó: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu vou ler novamente. Jesus diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Melhorou. Eu creio que vai ficar melhor ainda. Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Sabe o que Jesus está falando? Ei, não depende mais de você. Não é mais as tuas dúvidas, as tuas culpas. Eu preparei uma mesa para você vir do jeito que você está. Lembra dos discípulos? Como os discípulos eram? Pedro, bruto, truculento, negou Jesus 3 vezes. João, amado, amoroso, ao lado de Jesus.
peito a peito. Mateus, cobrador de impostos, odiado pelas pessoas. Tomé duvidou se Jesus era Jesus. Judas Iscariotes, que traiu Jesus na mesa. Ei, a mesa é para todos. Ei, presta atenção, a mesa ela é plural. Ela acolhe todos, ela recebe a todos. E o mais incrível de tudo é que a mesa, o poder da mesa, ela transforma a pessoa. Depois daquela ceia, aqueles homens um tanto quanto doidos, malucos, cada um com a sua esquisitice, quando eles saíram daquela mesa, eles começaram a decolar. Sabe por quê? Eles participaram de uma nova aliança. Deus começou a escrever ali uma nova história. Deus havia escrito uma história para Adão e Eva no jardim, mas por causa do pecado, Deus então escreveu uma nova história. Na antiguidade, uma vez por ano então zerava a conta, mas o sacrifício que apresentava era um sacrifício imperfeito, porque a pessoa julgava o tamanho da sua culpa, aí se torna imperfeito. Agora Jesus não. Jesus ele vem e passa a escrever uma nova história, porque ele se entrega sendo o sacrifício perfeito pela minha e pela tua vida. E eu creio que o Senhor Jesus, nesta manhã, Ele está zerando a conta. E o mais incrível, não tem prazo de validade. Jesus zera a conta sobre a tua vida numa condição de tempo indeterminado. Você consegue pegar essa visão nesta manhã? Se você pegar essa visão, você vai decolar na tua vida espiritual. Você vai deixar de arrumar desculpas. Fica em pé no teu lugar. Sabe o que você precisa fazer nessa manhã? Levantar as tuas mãos e o mais alto que você puder clamar para Ele vir te encher. Encher da presença dEle, encher da plenitude do Espírito Santo, te encher de amor, te encher de paixão, de compaixão. Segura na mão da pessoa que está ao seu lado, vai.